Se tem uma coisa que eu gosto de fazer nesse canal é gravar testemunho. E hoje não poderia ser diferente, até porque hoje é sábado, inclusive feliz sábado para você e para todos que você ama. Olha só, você que está olhando para mim agora, escuta o que eu vou te dizer. Deus criou você com tanto amor, com tanto cuidado, com tanta perfeição. E eu tenho certeza absoluta que não foi por acaso que esse testemunho chegou até você. Então, assiste ele até o final e compartilha ele com as pessoas que você quer alcançar, tá bom? Já quero convidar você que não é inscrito a vir fazer parte do nosso canal, então se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha, porque quanto mais joinha o vídeo tem, mais rápido ele chega a outras pessoas, tá certo? Então vamos entender o testemunho de hoje. Então vamos lá conhecer esse lindo testemunho que eu tenho certeza que vai impactar você no dia de hoje. Nós vamos conhecer a história da mulher que era ateia e sonhou com Jesus e a partir daí começou a guardar o sábado. Vamos entender essa história como aconteceu. Hoje a gente conhece o testemunho da Lilian Cristina Kozuki Gonçalves. Lilian nasceu em 1979 na cidade de Guarulhos, São Paulo, e aos 6 anos de idade ela foi batizada na Igreja Católica, porém nunca foi praticante dessa religião, porque o pai, embora naquela época fosse católico, ele não costumava frequentar a igreja. E a mãe de Lilian era budista. Atualmente, o pai de Lilian ainda é ateu. Lilian, ela passou por vários conflitos na vida, ela foi crescendo e muitas coisas foram questionadas na mente dela. Olha só a importância da criança nascer no lar cristão. Lilian não teve esse aparato de entender as coisas do alto porque ela não convivia com pessoas que tinham a fé realmente em Deus e nem procuravam saber as verdades da Bíblia. Então Lilian cresceu com aquele conflito dentro dela, né? Ela cresceu sem acreditar em Deus porque ela pensava assim: como pode haver um Deus de amor em meio a tanto sofrimento, a tantas tragédias? E isso não entrava bem na cabeça de Lilian. E ela foi crescendo, se tornou mocinha, adulta e sempre com esse pensamento de não existir de fato um Deus. Até que em 2001, olha só que interessante, em 2001, Deus falou com Lilian através de um sonho. E Deus foi além. Ela não sonhou apenas uma vez. Ela teve 2 sonhos. E a partir desses 2 sonhos, Lilian conheceu a verdade e começou a guardar o sábado. Olha só o primeiro sonho. O primeiro sonho que Lilian teve com Jesus é muito interessante. Por quê? Porque nessa trajetória toda dela, de ateia, ela não acreditava na existência de Deus, ela perseguia de certa forma os cristãos. Como? Ela, sempre que alguém ia falar de Jesus, ela recusava, fechava a cara e não falava mais com aquela pessoa. E se ela tivesse a oportunidade, ela usava suas palavras para dizer que Deus não existe, que não existia sacrifício, que não existia salvação. Então, esse primeiro sonho de Lilian foi muito interessante. Ela disse que numa certa noite dormiu e começou a sonhar algumas coisas estranhas e o sonho ficou gravado na mente dela do começo até o final. No sonho, Lilian disse que um homem se aproximava dela. Esse homem tinha os cabelos longos e escuros, tinha uma pele meio escura, não era negro, mas tinha uma pele um pouco bronzeada, com vestes brancas e longas. Esse homem se apresentou a ela da seguinte forma: eu sou Jesus, aquele a quem tanto você persegue. E Lilian, sem entender nada, disse: como assim? Quem é você? E ele mostrou para ela as marcas da crucificação. E Lilian disse que na hora ficou sem chão, trêmula e sem palavras. Ela diz então que Jesus prosseguiu. Ele diz o seguinte: olha só, eu vou te apresentar um livro, eu vou te mostrar um livro agora. E muito em breve você vai ter esse livro em suas mãos. E ele mostra um livro para ela, um livro vermelho, com uma capa em branco, sem ter nada escrito.
E aí, quando Jesus apresenta para ela esse livro, ele começa a folhear o livro. E a partir do momento que ele vai folheando, ela diz que se abre um monte de imagem, como numa tela de cinema, muitos acontecimentos, como a reforma protestante, a perseguição, só que em meio a tantas imagens, tantos acontecimentos, o que mais chamou a atenção de Lilian foi os povos valdenses, que estavam morando, vivendo em montanhas e estavam correndo e fugindo. Isso chamou muito a atenção de Lilian. E Jesus vai folheando esse livro e em algum momento começa a escorrer sangue do livro. Lilian então começa a chorar e Jesus diz assim: acalma teu coração. E Lilian disse que na hora pergunta para ele: por que tanto sofrimento? E Jesus diz assim: tanto sofrimento é culpa de Satanás, porque ele é o inimigo da verdade. Mas não chore, não fique triste, porque no final eu venci. Aleluia, Senhor, aleluia. E ele diz assim: olha, não fica triste, porque no final eu venci. Lilian disse que quando aquele livro se abriu, dele saiu uma grande imagem que foi crescendo, a imagem do próprio Cristo. Foi crescendo e resplandecendo luz. E naquele momento ela acordou do sonho. Aquele sonho ficou gravado na mente de Lilian por muito tempo. E ela contava esse sonho para a irmã, para a mãe, para os conhecidos. Até que um certo dia, Lilian conheceu um jovem adventista. Só que antes dela engatar esse relacionamento com esse jovem, ela teve o segundo sonho com Jesus. E foi um sonho assim muito tremendo, que fala demais aos nossos corações. Nesse segundo sonho, Lilian conta que entrou num quarto e que nesse quarto a mesma figura, a mesma pessoa que apareceu para ela no sonho anterior, estava também no segundo sonho. E era o próprio Cristo, que estava sentado numa espécie de rede. E Lilian chegou e perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele responde para Lilian: eu estou triste porque as pessoas não aceitam a verdade. E eu tenho dado tantas chances, tantas oportunidades, mas as pessoas não aceitam a verdade. E Lilian perguntou para ele: o que eu posso fazer para ajudar? Jesus aparece para Lilian nesse sonho já com a certeza que o coração dela ainda estava relutante em aceitar a verdade. E aí quando ela diz: o que eu posso fazer para mudar essa situação? Jesus diz: basta que você creia em mim, no meu poder e no sacrifício que eu fiz para salvar a humanidade. Lilian conta que no sonho ela ainda relutou a esse chamado. E ela disse o seguinte: olha, Jesus, eu ainda não estou pronta, eu ainda não estou preparada para aceitar esse chamado. Logo em seguida, Lilian acordou. E aí ela conheceu esse rapaz, o rapaz adventista do sétimo dia, e começou um relacionamento com ele, mas deixou bem claro que não queria fazer parte da igreja dele, da fé dele, e que queria um relacionamento bem liberal, que ela pudesse seguir o que ela acreditava e ele seguia a religião dele, mas não foi bem isso que aconteceu. E a gente vai ver por quê. O então namorado de Lilian, o adventista, aceitou a proposta que ela fez. Começaram a namorar e aí no dia dos namorados, o namorado dela, sabendo que ela gostava muito de ler, resolveu dar um livro para ela de presente. E Deus tocou no coração dele que ele desse para ela o livro O Grande Conflito. E assim ele fez. Deu o livro para ela. E quando ela viu que foi escrito por Ellen White, ela ficou um pouco receosa de ler, mas aceitou. E ela disse que começou a ler esse livro, leu esse livro, e aí chegou na parte do povo ali valdense, dos povos valdenses. E aquilo chamou muito a atenção, porque tudo que ela estava lendo ali tinha sido descortinado no sonho que ela tinha tido com Jesus, E aquilo impactou a vida de Lilian.
ela prosseguiu lendo o livro e muitas coisas que foram reveladas no sonho começaram a ser reveladas no livro. E ela terminou de ler o livro e esse livro foi o ponto-chave para a conversão de Lilian, para ela aceitar definitivamente a verdade da salvação. Olha só, que interessante como Deus tem muitas formas de alcançar os seus filhos. E aí Lilian já começou a se abster de muitas coisas, tanto na alimentação como também no trabalho do sábado. Ela começou a não trabalhar mais no sábado e dedicar aquele dia ali para realmente estudar a palavra de Deus e aprender um pouco mais. Nesse trajeto aí, o namorado dela convence ela a ter de fato um estudo bíblico, já que ela acabou de ler o livro, teria agora um estudo bíblico. Ela aceitou ter o estudo e quem deu o estudo para ela foi o namorado dela e um amigo dele na casa de um casal vizinho dela. Olha só, todos participaram ali daquele estudo e ao final do estudo veio o apelo, para o batismo, se ela aceitava ser batizada nas águas. Lilian ficou um pouco assim em dúvida ainda, se realmente queria ser batizada. Já fazia um ano, ela tinha lido o livro Grande Conflito e ela passou um ano tendo estudos bíblicos. Ela queria aprender, entender mais e mais. E depois do apelo do batismo, ela ficou de pensar e dar uma resposta. Só que aí um amigo da igreja teve um sonho. Olha só que interessante. O amigo dela da igreja teve um sonho. No sonho, ele disse que sonhou se aproximando de uma pessoa e ele falava para essa pessoa que ele não sabia quem era. Olha só, ele falou para essa pessoa: você vai se batizar no dia 27/7/2007. E no sonho, a pessoa não identificada dizia assim: eu só aceito essa data se essa data for um dia de sábado. Esse amigo, então, quando acordou, correu logo para o calendário e quando olhou no calendário, o dia 27/7/2007 caía justamente num sábado. E Deus tocou no coração dele para correr e contar esse sonho para quem? Para Lilian. Lilian ficou impressionada com o sonho e disse: então essa mensagem realmente foi para mim e eu aceito ser batizada. Lilian desceu às águas no dia 27/7/2007. E isso é muito gratificante da gente ver um testemunho desse, nos enche de esperança e nos enche da certeza de que realmente Jesus, ele usa diversas formas para alcançar os corações daqueles que ainda não creem. Lilian e o namorado se casaram, hoje tem uma filha e eles estão unidos ali na fé, firmes e fortes na Igreja Adventista. Ai, gente, que lindo! Olha só, você que me assistiu até aqui, deixa aí nos comentários. Eu creio em Deus, se você realmente crê. Eu agradeço demais para quem ficou até aqui, para quem assistiu esse testemunho até o final. E eu quero dizer para você, Jesus te ama. Jesus quer o melhor para você. E as formas que Ele tiver para te alcançar, assim Ele fará. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um feliz sábado e uma feliz semana. Amém. Amém.